Sabe aquelas histórias que são tão importantes, tão fundamentais, que parecem fazer parte de quem nós somos? E se o verdadeiro significado delas estivesse ali, o tempo todo, escondido bem debaixo do nosso nariz? Essa é a grande questão que nos guia nesta análise. Será que estamos a olhar para factos, para a história como ela aconteceu, ou para uma espécie de mapa que aponta para um significado muito mais profundo? Vamos começar a nossa investigação. Para isso, vamos seguir dois caminhos que, à primeira vista, parecem totalmente opostos. De um lado, temos a análise rigorosa, quase cirúrgica, de um académico. Do outro, a visão simbólica, abrangente, de uma tradição esotérica. Ambos em busca da verdade que está por trás da superfície. Ok, vamos começar pela primeira busca. E aqui a ferramenta não é bem a intuição, é a análise crítica. É aquele trabalho de desmontar uma história para descobrir como é que ela foi realmente construída. Esta é exatamente a pergunta que o estudioso bíblico John Dominic Crossan decidiu investigar. Ele olhou para as narrativas da crucificação, sabe, e deparou-se com um problema histórico enorme. É que, se pararmos para pensar, os seguidores mais próximos dele fugiram, com medo, e as autoridades que o executaram, elas não teriam o menor interesse em registar os eventos para a posteridade de uma forma favorável. Isso criou um vácuo, um espaço em branco para os primeiros cristãos. Como é que se conta a história mais importante de todas sem ter testemunhas? E é aqui que entra a grande sacada, a solução deles. Em vez de tentarem lembrar, eles foram pesquisar. Mergulharam nas suas próprias escrituras sagradas, nas profecias antigas à procura de um padrão, de algo que pudesse dar sentido a um evento que de outra forma pareceria só uma derrota trágica. O Crossan dá um nome para isso, profecia historizada. E olha, é uma ideia muito forte. A lógica, normalmente, é a história acontece e depois talvez gere uma profecia. Aqui a ideia é o contrário. É a profecia que dá origem à história. É como se pegassem em pedaços de textos proféticos e com eles costurassem uma narrativa que soa como um relato real, histórico. Então, o processo, na prática, teria sido mais ou menos assim. Primeiro, o facto histórico central, a execução. Depois, a comunidade, desesperada por respostas, mergulha nas escrituras. E, por fim, a partir dessa busca, eles constroem a narrativa detalhada que conhecemos, preenchendo as lacunas com aquilo que as profecias diziam que devia ter acontecido. O que isto quer dizer, no fundo, é algo radical. Para o historiador, os relatos da paixão não são bem uma reportagem factual, são mais uma interpretação teológica profunda, uma construção criada para comunicar uma verdade sobre o significado da morte de Jesus e não necessariamente os detalhes exatos de como ela aconteceu. Muito bem, agora vamos virar a página e explorar o nosso segundo caminho. Vamos deixar a análise de textos para trás e entrar num mundo onde tudo, cada pedra, cada forma, cada chama, é na verdade parte de um gigantesco código secreto. Para pensadores como os místicos Rosa Cruzes, que o Hargrave Jennings descreveu, a verdade última, a essência de tudo, não estava escrita num livro antigo. Estava no próprio tecido do universo. E no centro de tudo estava um elemento, o fogo. Mas, atenção, é muito importante entender a diferença que eles faziam. Eles não falavam do fogo comum, o tal fogo vulgar que a gente usa para cozinhar ou para se aquecer. Não, eles falavam de um fogo oculto, um princípio divino, invisível, que eles acreditavam ser a verdadeira alma por trás de toda a matéria, de toda a existência. E com essa chave na mão, a ideia do fogo sagrado, eles olhavam para o mundo e, em vez de ver o acaso ou o caos, viam um padrão, viam uma mensagem. A história, a arquitetura, a natureza, tudo eram símbolos que apontavam para essa única verdade fundamental. E o mais incrível é que eles viam esse código em todo o lado. Um obelisco antigo no meio de uma praça era um símbolo do raio de fogo divino. As pirâmides do Egito, altares ao fogo. Aquele símbolo da realeza, a flor de lis, uma representação estilizada de uma chama. Até na arquitetura cristã, como nas torres da Catedral de São Paulo, em Londres, eles viam a urna a arder com esse fogo místico. Na visão do místico, todas estas coisas, que parecem não ter nada a ver umas com as outras, de repente se conectam, e todas elas revelam uma única e antiga tradição da adoração do fogo, escondida sob os símbolos de inúmeras culturas e religiões ao longo de milénios. Então, nós vimos aqui duas abordagens bem diferentes, certo? Uma que desconstrói, que separa as peças, e outra que conecta, que une os pontos. Mas será que o objetivo final de cada uma é assim tão distante? É isso. O historiador, ele olha para uma história e pergunta: espera aí, como é que isto foi montado? Já o místico,
Ele olha para 1000 coisas diferentes e pergunta: o que é que liga tudo isto? Qual é o padrão? E se a gente colocar lado a lado, as diferenças e as semelhanças ficam bem claras. As ferramentas e as fontes são diferentes, claro, manuscritos contra símbolos. Os objetivos também parecem distintos, reconstruir um processo contra perceber uma realidade unificadora. Mas o interessante é olhar para a visão de verdade de cada um. Para ambos, a verdade não é o que está ali, na superfície. É algo construído, um código, um significado que precisa ser decifrado. E é exatamente aqui que os dois caminhos se encontram. Não importa se a ferramenta é a crítica textual ou a interpretação simbólica, ambos partilham do mesmo impulso humano fundamental, aquela recusa em aceitar o mundo só pelo que parece ser e a busca incansável por uma camada mais profunda de significado. Bem, e tudo isto nos leva a uma conclusão, a um ponto final. Se tanto o historiador como o místico nos mostram que o significado é algo que se descobre através de uma lente, o que é que isso nos diz sobre a própria natureza da verdade? Talvez a maior lição que teríamos destas duas jornadas seja esta. O significado não está gravado em pedra. Não é uma coisa estática, que a gente encontra e pronto. É um processo dinâmico. Não importa se a lente é da análise histórica ou da correspondência simbólica, no fim das contas, somos nós que damos sentido ao mundo. A interpretação não é um ato passivo, é um ato de criação. A ferramenta que escolhemos usar molda a realidade que encontramos. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se o significado não é algo que encontramos, mas algo que construímos, a responsabilidade é imensa. Hoje, nós não usamos só manuscritos antigos ou símbolos esotéricos. Nós usamos algoritmos, manchetes, feeds de notícias para interpretar o nosso mundo. Que lentes estamos a escolher agora? E como é que essas escolhas estão a moldar não só aquilo em que acreditamos sobre o passado, mas também o futuro que estamos a construir juntos?